Vamos lá, boa noite. Meu nome é Rita Tigani. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, atuo em consultório. Estou aqui me preparando para a gente falar de um tema muito importante, porque as crianças sofrem pelos pais. Então, esse é o tema de hoje. Estou aqui esperando, algumas pessoas chegando. Acho que é um assunto muito forte, muito importante abrirmos, né, para a gente falar sobre as crianças. Então, o que eu tenho visto, eu acho que essa é uma preocupação nesse momento na área da saúde muito forte, que vem assustando mesmo, o índice de crianças e adolescentes em depressão. Então, esse assunto, esse tema chega a nos comover. Por quê? Porque as crianças sofrem pelos pais. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um olhar frente a todo esse sofrimento social que a gente aqui na área da saúde vem sentindo. Crianças com vários diagnósticos, crianças em depressão, adolescentes em depressão. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes os pais encaminham essas crianças a um processo psicoterapêutico, porque o primeiro sintoma vem aparecendo na escola, meu filho não está rendendo, ou meu filho é disléxico, ou vários diagnósticos. E aí essa criança é levada para uma ludoterapia, encaminhada. E aí tem uma coisa muito interessante, que é assim, dito por uma querida paciente minha, que ela diz, os pais que se veem, os pais que fazem terapia, eles economizam muito na terapia do filho. Por quê? Porque a criança, ela é o espelho familiar. A criança, ela reflete o tempo todo a desordem, o desequilíbrio na família, não é? Muitas vezes, então a criança é tida como o doente, a criança não está funcionando muito bem. Então, como se tivesse o profissional da saúde, o psicoterapeuta, que consertar aquela criança. Eu acho que a gente tem que, com urgência, despertar para um tema muito importante. Está vendo que muitas pessoas estão entrando. Vamos lá, vamos falar um pouco desse olhar do sofrimento das crianças. Primeiro eu acho que é importante parar com esse conceito de que criança não sente o que está ao redor, né? Porque é bebê, não está sentindo, porque tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles estão ali envolvidos no mundinho deles, da brincadeira, e não estão percebendo, não estão sentindo. Não, gente, não. A criança sente, ela percebe, ela tem um feeling muito mais aguçado do que o nosso, do que o adulto, que já está embotado, que já está cerrado, né, nas nossas dificuldades. Então, assim, desde a barriga da mãe, essa criança está sentindo, sim, as emoções, como é que está o meio, como é que ela está sendo gerada, como é que ela está sendo esperada, desejada. E isso já vai formando ali o seu campo emocional. A criança nasce e mesmo o bebê, ela percebe, ela sente, ela está em contato o tempo todo com o mundo das emoções. Ela ainda não tem essa racionalização toda que nós temos, esse entendimento linear, de lógica, ela é pura emoção. Depois, com o tempo, com que tem ao seu mundo, ela vai se formatando, vai se organizando, vai criando um núcleo de proteção até para aquilo ao qual ela se sente agredida. Então, isso é muito importante de enfatizar. A criança
recebe todas as emoções, a criança sente o seu meio, ela sente a sua volta. Nesse primeiro instante, a criança ela ainda não tem uma estrutura que nós adultos já temos, né? Ela não tem a sua estrutura egóica toda formada. Então, a criança, ainda enquanto bebê, ela e a mãe são um só. Na verdade, tem um movimento simbiótico até ali uns 2 anos. Então, a mãe e ela é um período em que não está muito claro para essa criança que está chegando no mundo o eu sou integrado, né? Então, ela se reconhece na mãe. E a criança vai formando a sua realidade, do mundo à sua volta, com o que ela tem nessa referência do olhar da mãe e do olhar do pai. Então, ela está conectada com esse meio ao qual ela está chegando. Então, a forma como ela vai lidando, a forma como o meio à sua volta está interagindo, influencia, sim, influencia muito, influencia 90% da formação de caráter desse indivíduo. Então, que permanece sob essa influência, na verdade, até uns 10 anos. Então, nesse primeiro período, o olhar da criança está à sua volta. Então, isso é muito importante. Quando as pessoas dizem, não, briguei com meu marido no meu quarto ali, mas o fulaninho estava lá jogando videogame. Não, ele nem se deu conta do que estava acontecendo. Vamos perceber que sim. Às vezes o fulaninho está demais no videogame para também... É um jeito que ele tem de se proteger da desorganização que está à sua volta, tá? Então, primeira coisa é importante, é um ser emocional que, na verdade, ainda tem características até mais ricas do que a nossa, que estamos aqui todos já formatados dentro de um padrão de conceitos, de modelos, tá? Então, isso me preocupa bastante, sabe? Agora, dentro de um olhar com a psicologia sistêmica, tem um outro processo que é fundamental a gente reconhecer, que é assim, não tem nada isolado. Então, a criança, ela não está isolada do seu meio, o pai é um, a mãe é outro, universos distintos. Dentro do olhar sistêmico, é o todo que funciona como uma engrenagem. Então, cada um dentro da família tem um papel. E um responde pelo outro, um olha pelo outro. E esse é o sistema do amor, né, gente? Então, a criança, ainda não formada, ainda nesse vínculo de dependência com os adultos à sua volta, com o pai e com a mãe, ela tem algo de muito especial, que ela funciona com amor, é o amor o tempo todo. Dentro da formação analítica, dentro desse conceito, a criança ainda, por não ter essa individuação do eu sou, ela traz um movimento egóico, né? Egóico de egocêntrico. A criança, por natureza, ela se sente mesmo sol e tudo à sua volta está acontecendo. E aí que está a questão. Muitas coisas estão acontecendo por responsabilidade dela. Então, a criança de uns 4, 5, 6 anos, ela funciona mais ou menos assim. Se a mamãe, se o papai está feliz, é porque eu sou o máximo. Se o papai e a mamãe estão infelizes, é porque eu sou o pior. É nesse nível que eles sentem a responsabilidade pelo que acontece à sua volta. Então, porque eles são egóicos. Eles estão ali com uma realidade que ainda não está formado todo o caráter, né, de individuação. Então, eles têm essa sensação de que eles são responsáveis por tudo que acontece à volta deles. Isso é importante também de lembrar. E dentro desse movimento do sistema, né, quando a gente fala movimento sistêmico, é o movimento do sistema familiar, do sistema onde essa criança funciona,
Tudo é regido pelo amor, sempre, gente, dentro de uma família. Então, às vezes, um sintoma da criança, e a gente corre para levar essa criança para um diagnóstico, para um tratamento, está restrito à criança? Segundo esse olhar, não está, de jeito nenhum. Essa criança, muitas vezes, está sendo a protagonista, a depositária do que está acontecendo ao seu redor. Então, todos estão interligados. Então, a criança está muito agitada, a criança não para, a criança foi diagnosticada com uma ansiedade, com síndrome de ansiedade. É importante o quê? Olhar para a família, olhar o que acontece, o que está causando tanta ansiedade nessa criança. Qual é o movimento do pai, qual é o movimento da mãe. Muitas vezes a criança, ela também está no movimento de muita agitação, de muita ansiedade, pedindo para ser vista. É um jeito de dizer, olhem para mim, eu estou aqui, é um pedido de socorro, olhem para mim, deem atenção. Ah, meu filho quer chamar atenção. Quer. Justo. Ele quer chamar a tua atenção, porque ele precisa de você para ampará-lo, porque ele precisa de você para mostrar o caminho, ele precisa de você para ter limite, para ter carinho, para ter aconchego, para ter acolhimento. Justo. Ele quer chamar atenção. E quando não consegue, isso vira um sintoma. Então, vira um sintoma de dificuldade de sociabilização, vira um sintoma de uma pequena dificuldade em estar mesmo na família, em ficar mais recluso, em alguns níveis desencadeia uma depressão infantil. São sintomas em que a criança, o adolescente, ele está trazendo também, junto com isso, um pedido de socorro. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está numa geração em que crianças e adolescentes estão pedindo socorro constantemente. Crianças e adolescentes estão carregando por demais o fardo que é dos pais, o fardo individual do pai e da mãe como pessoa e o peso do relacionamento, da desordem na família. Então, acho que também tem uma questão assim de muita mídia, de muito ter e pouco ser, sabe? E aí vem aumentando esse índice assim nos últimos 10 anos. Está muito impressionante. Adolescentes que tentam suicídio, adolescentes anoréxicos, adolescentes depressivos, sociofóbicos. É um índice muito grande, mas esses adolescentes foram essas crianças. Então, eu acho que é muito importante ter um despertar social, uma chamada mesmo, para que a gente possa acordar, dizer, bom, o que é que está acontecendo na nossa sociedade, uma sociedade de consumo, uma sociedade onde ter é muito importante, de consumir satisfações imediatas, de compensação, né? Porque se trabalha muito, porque é muito ter que fazer e compensa com material. É preciso compensar também com vamos sentar aqui e conversar, né? O que é que está acontecendo com você? Eu acho que tudo isso faz parte desse processo, tá? Quando a gente olha, então, dentro de um processo familiar, dentro de um processo sistêmico, a gente não olha mais a parte, a gente olha para o todo. Então, uma criança que tem um sintoma dentro da família, ela está revelando o sintoma da família. E eu acho que cabe ao adulto ter essa consciência de o que é que está acontecendo nesse casamento, nessa relação, com o meu trabalho, que eu estou trazendo para dentro de casa, e que aquela criança está pedindo socorro. Então, quando essa criança, claro, muitas vezes precisa sim de um acompanhamento terapêutico e o psicólogo vai ajudar muito nesse processo. A criança, até uma direção, e a orientação do pai e da mãe. É um profissional que está ali com esse olhar aguçado para direcionar. Então, de poder mostrar para esse pai, para essa mãe, despertando a consciência, o papel de cada um. Então, mãe, qual é a tua dificuldade? Pai, qual é a tua dificuldade?
porque o teu filho está refletindo a dificuldade de vocês. Através do sintoma dele, por amor a vocês, ele está denunciando com esse sintoma. Então, é importante que o pai, que a mãe parem, despertem a consciência, olhem para si mesmos, para poder então ter uma compreensão. Que é esse o papel que a gente, enquanto psicólogo, vai ter com o pai e com a mãe. A gente vai orientar. Né? Não é como lidar com o sintoma, não é lidar com o doente, mas é um trabalho de autoconhecimento que cada um precisa ter para lidar com as suas próprias dificuldades. E aí quando você melhora, o sistema melhora, tem mais uma harmonia maior e a criança vai responder a isso. Então ela responde a isso apresentando uma mudança. E aí vai para o colégio e quando existe toda essa harmonia, esse trabalho pessoal da família, então é muito interessante, depois de algum tempo, olha, o fulano, ele melhorou, ele teve um rendimento escolar muito melhor. Não sei o que aconteceu, talvez o remédio, talvez a terapia, mas remédio, terapia, mas o fundamental é a cura dentro de casa. É ali que está a raiz, é ali que está a origem. Então, eu acho que isso é bem importante para a gente estar refletindo o tempo todo, né? Olhando para as nossas crianças, olhando o que é que a minha criança, o meu filho, está dizendo para mim ocultamente. Então, é sempre por amor. Se aprofundando um pouco mais, nós também fomos crianças, também tivemos os nossos pais, tivemos as nossas origens, nos tornamos adultos, mas muitas vezes a nossa criança interna continua aqui trazendo conflitos, trazendo questões que ainda não foram bem lidadas. Então, dentro do olhar psicoterapêutico, se eu vou para a minha terapia, eu vou poder ter um olhar melhor, maior, em mais profundidade. E hoje, adulta, hoje eu sou a responsável para poder cuidar daquela criança, da minha criança. Né? Lá, enquanto Rita, enquanto menina, era o meu pai e a minha mãe. A partir do momento em que eu cresci, essa adulta responsável pela minha criança, que eu fui um dia, sou eu mesma. Isso eu acho que é um ganho. Então, no meu processo terapêutico, eu fui olhar para a minha criança para poder orientá-la. Agora, isso tudo dentro de um processo psicoterapêutico, tá? Hoje, com o trabalho das constelações sistêmicas familiares, a gente tem o mesmo raciocínio, tem o mesmo pensamento, que é o pensamento sistêmico, mas também a gente olha numa outra profundidade, porque existem coisas que nem sempre estão reveladas apenas na avaliação familiar. Então, como que é isso? Eu, enquanto a criança que eu fui um dia, eu posso ter carregado por amor aos meus pais dificuldades deles, que por sua vez podem ter carregado dos pais deles. E aí a gente olha para aquela outra questão da herança. Eu herdei essa ansiedade do meu pai e que ele herdou do pai dele. Esse é um outro conceito, um outro paradigma que vem quebrando, que não é herdado, né? É que meu pai, para proteger o pai dele, ele trouxe esse peso. Então eu, para dividir com meu pai, eu trouxe esse peso. O que eu quero dizer com trouxe esse peso? E aí que está a questão. Os filhos sofrem pelos pais por amor. Primeiro, denuncia uma dinâmica. Segundo, que é o que está no oculto, muitas vezes carregamos daquele que veio antes. É como, pai, deixa eu te ajudar a carregar um pouco a sua bagagem. Acho que está pesada para você. Isso é oculto, gente. Isso vai na nossa alma. Então a gente passa a carregar por aquele que amamos um pouco da bagagem. Meu pai carregou do pai dele, que carregou do pai dele, carregou do pai dele. Então vem aí um monte de gente, toda uma geração, aí um ajudando o outro a carregar. Opa, essa ansiedade, essa depressão, vícios, desequilíbrios, doenças, sintomas,
o filho ajuda o pai a carregar. Ajuda como? Trazendo para si. Então eu posso trazer para mim um sintoma que foi do meu pai, que foi do pai dele, do pai dele, do pai dele. É assim. Então a criança, ela olha para os pais, ela sim, ela carrega o que está acontecendo hoje aqui nos relacionamentos, muitos conflitos, né? Mas muitas vezes também esses conflitos têm uma dimensão muito maior, uma dimensão que está nesse campo oculto e que carregamos um peso na alma. A constelação sistêmica familiar, quando a gente coloca ali o conflito, ela vai revelar, vai fazer com que eu enxergue melhor o que até então estava oculto, né? Rita, meu filho tem 5 anos, então para eu ver o que está acontecendo, eu vou levar ele para constelar, posso? Não. Por quê? Porque a criança não tem essa estrutura. A criança, ela ainda é o reflexo do pai e da mãe. Então não é a criança que a gente vai colocar para a constelação. A gente vai colocar para a constelação a família. Então a mãe, ela quer constelar a harmonia dessa família. Então ela vai ver o que está acontecendo. Então ela tem lá ela, o pai, o filho de 5 anos que está dando um problema, que está muito hiperativo, tem o filho de 12, né? Então ela vai colocar ela, o representante para ela, o representante para o marido, o filho de 12 e o de 5. E aí, dentro do processo da constelação, é que a gente vai poder olhar e denuncia o que está oculto. Muitas vezes, por exemplo, a criança ali de 5 anos, ela está se sentindo excluída, ela está esquecida. Ou vem se identificando com alguém, com uma ancestralidade, ou dentro do próprio processo familiar, é muita atenção para aquele mais velho, porque já está na adolescência, porque tem que viajar, tem um foco, e aquele pequeno está se sentindo esquecido, é o bonzinho da família, né? É o bonzinho que fica ali no canto, não dá trabalho para ninguém. E essa criança, ela pode estar carregando todo o peso da família. Do irmão que está ansioso porque vai viajar, vai fazer o intercâmbio, ou porque tem uma prova, ou do pai e da mãe que estão tensos com a idade desse pré-adolescente, desse adolescente. E muitas vezes aparece. Então a mãe vem, olha, e no campo ela percebe que essa criança está sozinha. Legal. Quando eu percebo, então, a dinâmica dentro da constelação, aparece esse nó, aparece esse emaranhamento e as coisas vão para o lugar. E aí a gente entra na ordem do amor. Então, cada um volta a ter o seu lugar. Perfeito, gente. Agora, constelação não é um remedinho que a gente tomou, passou, mas ninguém vai ter o sintoma. Aí vem a outra parte, que é a autorresponsabilidade. Então, se eu coloco lá a minha família e percebo que o meu filho ali de 5 anos está com problema, porque ele está carregando por amor a mim, ao meu marido, ao meu outro filho adolescente, muitas coisas, está ajudando a gente a carregar um pouco as angústias da família. Perfeito, o que eu faço agora? Agora eu tenho a autorresponsabilidade de mudar um padrão. Então eu vou ficar mais atenta, vou distribuir um pouco a minha atenção, vou ter um olhar diferenciado, que aquela criança está precisando também de ser vista. Ela também tem as dificuldades dela, tem as fases dela, tem as carências dela. Então, dentro do processo, a ferramenta fundamental é ter essa autorresponsabilidade, né? Porque não é mágica. Eu olhei, ou mesmo em algum movimento, quando tem algo que se carrega do ancestral, olhei, pronto, perdeu o emaranhamento, sarou, agora eu vou sentar aqui e vou esperar meu filho ir melhor na escola. Não, né? A gente vai ter que remodelar padrão de comportamento. Então, eu, mãe, você, mãe, pai, é que tem que se transformar o tempo todo. Eu acho, particularmente,
que os filhos vêm ao mundo mais para nos ensinar do que para aprender. Porque através deles e também por amor, a gente vai se ver, a gente vai mudar, a gente vai estabelecer uma outra forma para viver, para cuidar daquela pessoinha, né? Então, muitas vezes a gente também fica meio cego achando que cabe a mim ensinar. Claro, tem uma troca e a gente fala da troca entre o dar e o receber. Recebo também, recebi muito dos meus filhos enquanto eles cresciam e ainda recebo muito, aprendo muito com os dois. E a gente está sempre aprendendo. Na vida a gente está sempre aprendendo, né? Em todo tipo de relação. Agora, com o filho também, a gente aprende o tempo todo. Essa é uma questão muito importante. Do pai, da mãe, de ter um olhar de que a criança, ela muitas vezes traz o sintoma pedindo por uma mudança familiar. Isso é fundamental. Então, dentro de toda a preocupação de uma cultura que vem muito se movendo no ter, e é uma pergunta assim, muito jovens, que eu vejo, a gente fala do mimimi, a gente fala, né, de uma juventude que está muito melindrada, que é uma juventude que está muito fragilizada também. Né? Então, esses jovens, 17, 18, 19, 20 anos, eu acho que é importante olhar e não julgar também em separado. Né? Essa turma que está chegando, eles também vieram trazendo sintomas e estão denunciando os sintomas daquilo que faltou. E cabe a nós, que criamos essa geração, bom, qual foi a diferença? O que aconteceu ali que hoje essa turma ela vem apresentando um sintoma grande, gente, que não é o mimimi, é insatisfação. Nada vem satisfazendo. Eles têm muita mídia, tem muito celular, tem muito de tudo, né? Mas falta a satisfação. Olhem ao redor, observem, nada está satisfazendo. Então o índice de depressão aumentou. Por quê? Porque essa turma não se frustrou o suficiente. Existem muitos pais, muitas mães, que para compensar o trabalho, compensar o estar fora, a distância, veio trazendo, veio nutrindo, veio garantindo satisfação. Sem julgamento também, mas é um momento da sociedade olhar para isso. O Freud dizia assim, Freud é o pai da psicanálise, é a base de todo esse trabalho existencial, da psique humana, da alma humana, em que ele dizia assim, sem frustração não há elaboração. Então, sem que o indivíduo se frustre, ele não vai conseguir elaborar e dar o próximo passo para a maturidade. Então, não frustrar, não dizer o não, agora não dá, não posso te dar tudo, se esforça aí com essa tristeza, corre atrás do que você quer. Faz parte do crescimento, porque se não frustrar não vai crescer, se não cair não aprende a levantar, gente. Né? Então, o que eu vejo assim para essa turma, teve muita compensação material. Meu filho tem tudo e não está satisfeito. Meu filho tem tudo e olha só, vive me dando trabalho, bate um carro atrás do outro, ou tá legal, eu dei tudo para ele, deu. Vamos parar e chamar esse filho, vamos chamar a atenção, vamos conversar, perguntar, como é que você está? O que está faltando? Acho que isso faltou nessa geração e cabe a nós olharmos para isso. Não é nem culpa, nem culpado, mas é olhar para o todo. Meu filho, eu, a minha família, dentro dessa estrutura, o que é de melhor.
E sem olhar também como aquela tragédia, que a mãe também, a gente tem muita ansiedade. Tem uma autora espanhola que ela tem um livro que diz A Angústia de Ser Mãe, né? Porque todas nós queremos atender, às vezes, por demais a expectativa dos filhos. E aí eu me lembro de uma outra frase muito importante de um outro grande gênio da psicologia, John Winnicott, em que ele diz assim: a mãe suficientemente boa supriu as necessidades do filho em 40% e perdeu esse filho na cruz. Ok, eu estou longe de ser Maria, né? Mas eu também tenho as minhas angústias em ser mãe e o que é que eu posso dar para o meu filho. Mas mais do que olhar para o meu filho, o que é que eu posso dar, é como eu posso me reformular. Isto serve para todo relacionamento, gente. Todo relacionamento. Eu melhoro com o conflito. Então não vamos olhar para a dificuldade, para o conflito como uma tragédia e agora eu sou culpada. Não, ninguém é culpado. É um alerta. Todo sintoma é um fragmento da saúde. Então o sintoma emocional também está querendo alertar para coisas que podem ser mudadas, para aquilo que a gente pode se ver, que a gente pode melhorar. A gente está aqui o tempo todo para crescer, para evoluir, não é? Para ser melhor, para amadurecer. Vamos lembrar que nós temos a nossa criança interna, que também precisa crescer, que também precisa superar as próprias dificuldades. Então, se a gente tivesse olhar, a gente consegue ter essa humildade, né? De sair do nosso egocentrismo infantil, que a gente às vezes tem como criança, e poder dizer, bom, então o que é que eu vou fazer para me melhorar? Eu melhoro, eu evoluo, eu amadureço, meu filho que está ali melhora, evolui, amadurece. Acho que essa é uma linha muito importante para pôr em reflexão. Gostaria que as pessoas pensassem nisso com muita urgência. Vamos ser, vamos fluir, vamos voltar a brincar com essas crianças, vamos voltar a ter uma percepção maior, um olhar, uma consciência, né, de como é que você está funcionando, porque o teu filho está só ali, às vezes, denunciando que algo não está bem com você. E ele traz isso por amor, para mostrar. Por amor. É o jeito que a criança tem de dizer, mãe, você está deprimida. Você não está vendo que você está angustiada? Então ele se deprime. Então ele entristece. Qual é o filho, né, que apresenta um sintoma e que a mãe também não se angustia? Então, assim, ou eu olho para o filho, para a criança, com um sintoma, o meu filho está doente porque ele está triste. Ou eu olho e ponho um alerta. O que é que essa criança está mostrando para mim? Desculpa, gente. O que é que essa criança está desenvolvendo esse sintoma? Que parte desse sintoma aí é meu? Isso é a responsabilidade da mãe. Isso é a responsabilidade do pai. Não é jogar na escola. Está indo mal porque a escola não é boa. Gente, a escola vai alfabetizar. A escola vai também educar, sociabilizar, ensinar algumas regras. Mas se isso não estiver dentro da casa, não é a escola responsável por essa educação do caráter. É na raiz, é dentro da casa, dentro de onde se forma o caráter desse indivíduo. Até os 10 anos está tudo formado. Então, é nesse período que a gente precisa olhar com muita atenção. O que você está dando para essa criança que vai ser amanhã o adulto, que vai ser o cidadão aqui do nosso mundo, né? Então, vamos considerar que criança, sim, tem percepção, criança tem a sensibilidade, criança denuncia que algo ao redor dela não está funcionando bem, denuncia com sintomas e denuncia desarmonizando-se por amor ao sistema familiar, por amor ao pai, por amor à mãe. O sintoma da criança é um pedido de socorro para que haja uma mudança, para que haja mais saúde dentro dessa família. Então, é sobre isso que eu venho falando. É um tema que vem
me preocupando bastante e acho que seria muito importante passar para frente essa reflexão, porque a gente tem aí uma geração que está pedindo esse olhar, que está trazendo, desenvolvendo sintomas, pedindo o olhar. Né? A criança, o adolescente, não pode ser visto como alguém individual que criou um sintoma e que a gente manda para ser consertado. Sabe? Porque e não dá para a gente continuar colocando a responsabilidade na escola, no psicólogo que não é bom, no amigo que não ajudou. Não, gente. É buscar autorresponsabilidade. Como é que eu, como mãe, colaborei com isso? Porque aí é que eu preciso ter mudança. Enquanto eu não mudar, meu filho também não muda. Como é que eu, como pai, tenho parte nisso? Como é que eu vou olhar para a minha família e transitar para buscar uma saúde familiar? Essa saúde tem que ser a harmonia. E o filho está, por amor, adoecendo, está se deprimindo, está deixando de comer, está bebendo demais. Né? São sintomas que é um pedido de parem, olhem um pouco, vamos priorizar, vamos colocar onde é que está a família, onde é que está a educação, onde é que está Deus dentro dessa estrutura. Senão fica tudo muito solto, só garantindo a satisfação. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Acho que é um tema muito profundo, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, porque eu acho que vem muitas coisas aí, enquanto eu estou falando com vocês, me vem exemplos, me vem casos. Eu acho que nesse processo aqui, interagindo, eu vou passando um pouco a minha mensagem. Acho isso ótimo. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Se vocês tiverem perguntas, gente, me procura. Vamos abrir, a gente fala mais disso semana que vem. Acho que é legal. Vocês podem me ajudar também, me mandando perguntas aqui no Insta, aqui no direct. Né? Eu posso formar um novo tema a partir da tua pergunta, ou a gente combina e faz aqui mesmo uma troca, tá bom? Como jardineiro, eu espero que as minhas sementes floresçam. A esperança da semente é a flor. É assim que eu vou semeando, vou deixando fluir um pouco do meu conhecimento, com o desejo de levar a todos um pouco desse conhecimento para que a gente possa despertar junto, aprendendo o tempo todo. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada.